Olá pessoal, aqui é a professora Carol Roque e a gente vai falar sobre porcentagem em figuras geométricas. Olha só, em toda a figura, a totalidade dela vai ser para nós 100%. Então, se uma figura está pintada total, ela está toda pintada, ela está 100% pintada. Então, 100% é a taxa percentual dela. Porém, se uma parte dela está pintada, a gente pode representar essa taxa percentual, ok? Então, olha só. Eu tenho aqui um quadrado que foi dividido em duas partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é representar a fração que foi pintada essa figura. Então, ó, a fração pintada da figura. Então, ó, eu tenho uma parte pintada de uma figura que foi dividida em duas partes. Ok? Então, eu tenho um meio. Como é que a gente faz aqui? Embora a taxa percentual aqui seja bem óbvia, mas como é que a gente faz para chegar nela? Ó, eu preciso, toda a minha porcentagem, ela é uma razão de denominador 100. Então, lembra lá da aula anterior. Toda porcentagem é uma razão, uma fração de denominador 100. Então, a gente já viu lá que, por exemplo, se eu tiver 6%, isso é a mesma coisa que 6 sobre 100. Então, eu preciso transformar essa fração 1/2 em uma fração equivalente que tenha denominador 100. Para isso, eu preciso multiplicar aqui, ó, e pensar assim, por quanto eu multiplico esse 2 aqui para chegar em 100? Ora, eu tenho que multiplicar por 50. Porque 2 vezes 50 vai dar 100. Só que se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima para ter uma equivalência, para não alterar a fração. 1 vezes 50, 50. Então, 1/2 é a mesma coisa que 50 por 100, que é a mesma coisa que 50%. Então, a figura está pintada 50%. Eu tenho 50% da figura pintada, ok? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui, olha, uma figura foi dividida em 4 partes e apenas uma parte está pintada. Então, eu tenho uma parte pintada, num total de 4. Eu preciso encontrar uma fração equivalente de denominador 100. Então, eu já sei que aqui vai ser 100. Por quanto eu tenho que multiplicar aqui? Não é mais por 50. Então, 4 vezes quanto que dá 100? 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, se eu multipliquei por 25 embaixo, eu multiplico por 25 em cima. 1 vezes 25, 25. 25 por 100, mesma coisa que 25%. Da mesma forma, vamos lá para o terceiro exemplo. O mesmo quadrado, que está dividido em 4 partes. Eu pintei 3 partes dele, então olha lá. 3 partes de um quadrado que foi dividido em 4 partes. Por quanto que eu tenho que multiplicar pelo mesmo 25, já que não mudou aqui, o denominador aqui é 4, então vai dar 25. E vou multiplicar por 25 em cima. 4 vezes 25 é o 100 que a gente precisa, e 3 vezes 25, 75. Observa que 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%, ok? Mesmo raciocínio aqui. Quantas partes eu tenho pintada? 1, 2, 3, 4. 4. Num total de quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 4/5 dessa figura pintada. Beleza. Por quanto eu tenho que multiplicar aqui embaixo para dar 100? 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20. Ok? Então, multiplico aqui em cima também, ó. Como vai ficar isso? 5 vezes 20, 100. 4 vezes 20, 80. Oi, fazer mais aqui embaixo, tá? 80 por 100 é a mesma coisa que 80. Ah, então eu tenho 80% da figura pintada aqui.
E no último exemplo, bem simplesinho também. Eu tenho quantas partes aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma figura foi dividida em 10 partes, mas eu pintei quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 partes pintadas de uma figura que foi dividida em 10 partes. Tenho 7 décimos. Como é que eu sei aqui a taxa percentual? Vou multiplicar. Por quanto eu multiplico 10 para dar 100? Por 10. Multiplica em cima e embaixo. 7 vezes 10, 100. Ou 10 vezes 10, 100. E 7 vezes 10, 70. A pessoa já pensando na resposta. 70 sobre 100 é 70%. Observa que tu também pode chegar nesse mesmo resultado só olhando e avaliando, fazendo cálculo mental. Observa, se tu tem um inteiro que ele foi dividido em duas partes, cada parte dele vale 50%. Porque o total não é 100? Se tu tem um inteiro que está dividido em 4 partes, cada parte dele vale 25. 25 e 25. Se você tem um inteiro que foi dividido em 5 partes, cada parte dele vai dar 20, ó. Porque quando você vai fazer 5 vezes 20, vai dar 100. E quando você tem um inteiro que foi dividido em 10 partes, é lógico que cada parte dele é 10%. 10%. E esse aqui é 10% também. E cada um deles 10%. Ok? Então, na aula de hoje, a gente fica por aqui.